Redmi 10C, deu errado, não liga e não carrega. Vou explicar aqui coisas sobre carregamento, certo? Tá aqui, ó. C de carga, certo? Tá vendo isso aqui, pessoal? Ó, tá vendo isso aqui, ó? Essa malhazinha aqui, ó, que vai pro GND. Todo CI de carga, ele tem essas malhas aqui que vão pro GND. Isso aqui é gerado uma corrente aqui, certo? Se houver alguma resistência alterada até nessas linhas aqui de GND, esse carregamento pode parar. Aí o que acontece aqui? Muitas vezes, o técnico, né, quando ele só faz o básico, só faz as verificações básicas, para você ver o que você deve verificar. Por que existem técnicos que reparam e outros que só têm um conhecimento básico do assunto, né? Às vezes mede até uma coisinha ou outra, mas não tem resultados de fato. Por quê? Porque isso aqui, ó, no momento que eu tenho uma falha de carga, eu tenho que prestar atenção em todo o bloco do circuito. Não é apenas tirar e colocar o componente. Eu preciso verificar se esse setor aqui está bem, certo? Como é que eu faço isso? O aparelho não está carregando. Sim, não está carregando, mas está ligando. Se o aparelho liga, então eu devo ter aqui, ó, essa tensão de PMIC para o meu componente aqui, né? Então, onde é que eu pego? No resistor R2322, certo? Então, venho aqui no R2322, pego o meu multímetro, isso aí eu não vou levar nem um minuto para verificar isso. Venho aqui, tá aqui, ó, o R2322, certo? Tá aqui o componente. Então, o que eu faço? Ligo o meu aparelho, venho aqui, ó, viro a placa e faço a medição aqui em escala de tensão contínua com o meu multímetro. Ponteira preta no terra, ponteira vermelha vem aqui no componente. E aqui, pessoal, deve ter, pelo menos em um lado aqui, deve ter uma tensão de 1,8 volts. O resistor ele pode causar uma queda de tensão, então de um lado pode ter uma tensão de 1,8, do outro lado pode ter uma tensão até menor do que 1,8 volts, ok? Mas pelo menos que de um lado aí tenha essa tensão de 1,8. Então eu certifico de que Power Manage está habilitando o meu IFPMIC. Por quê? Porque se houver uma falha de Power Manage para o meu IFPMIC, eu tenho uma falha de carregamento, não pelo meu IF, mas eu tenho uma falha de carregamento pelo meu Power Manage. O Power Manage é o responsável por chavear a alimentação nas placas? Não. O Power Manage, na grande maioria, né? Claro, tem alguns Power Manage que fazem essa função também, mas aí é casos específicos. Mas o Power Manage ele vai trabalhar para, né, gerenciar frequências, gerenciar tensões e tudo mais, distribuir essas alimentações e frequências para a placa. Porém, se ele não envia uma tensão de 1,8 volts para o meu IF, tudo isso aqui ao redor pode estar ok, certo? Pode estar chegando tensão, pode estar saindo aqui tensão, tudo vai estar funcionando aqui. Porém, né, as demais funções do IF-PMIC, ou do meu CI de carga, né, do meu transistor MOSFET, não vai estar funcionando. Por quê? Porque tem uma falha de habilitação, certo? Então, aqui, ó, Start, ou seja, o IF só vai trabalhar se ele receber a tensão de Start, a tensão de Enable, né, de habilitação para o IF. Então, se PMIC vacila nessa tensão, ou se esse resistor aumenta a resistência, bloqueando a tensão para a entrada aqui no meu IF, logo eu vou ter um IF-PMIC inoperante. Vai ser por conta do meu IF-PMIC? Não. Eu vou trocar IF-PMIC uma vez, eu vou trocar IF-PMIC outra vez, eu vou trocar diversas vezes. E o que vai acontecer? O mesmo problema, porque a falha não é de IF-PMIC. Então, quando eu tenho uma falha de carga, não é apenas chegar no IFPMIC e trocar. Primeira coisa, eu tenho que verificar a malha de VBus, a malha de, no caso aí, se for um conector tipo C, verificar CC1, CC2, que são as malhas de controle de corrente, certo? Que é por essas malhas que o IFPMIC ou o CI responsável, né, vai informar que esse cabo ele está, né, trabalhando perfeitamente, é um cabo de qualidade e tudo mais, né, baseado aí no cálculo da corrente elétrica que está entrando para dentro do aparelho
por isso que é controle de corrente. Então, baseado nisso, né, vamos ter também malha de USB, de hub, né, que algumas malhas aí, para que haja um carregamento acelerado, precisa estar funcionando perfeitamente. Então, isso aí a gente consegue verificar em teste simples, teste com o dock teste, com o dock, né, de carga, você consegue fazer uma verificação para analisar essas linhas. Tem aí, por exemplo, os valores universais em condução reversa, né? Então, você não precisa nem de esquema elétrico para verificar essas linhas, né? Verifica essas linhas, tá todas ali ok, então a gente desconfia de que algo está acontecendo com o meu IFPMIC. Mas será que é ele que está causando a falha? Não, eu não vou chegar e vou tirar o meu IFPMIC da placa sem primeiramente verificar o que pode estar acontecendo ao redor dele. Então, se eu tenho aqui, ó, por exemplo, resistências ligadas ao GND, essas resistências também devem ser verificadas. Aqui diz que eu tenho que ter uma resistência de 10K. Aqui diz que eu tenho uma resistência de 10K também. Aqui eu tenho uma resistência de 220 ohms, né? Ou 220 de resistência, certo? E uma corrente aqui de aproximadamente 2 amperes, né? A corrente a gente não vai medir, porém, dá para se medir aqui, por exemplo, essa resistência, ok? Porque se houver uma falha aqui, né? Mesmo sendo uma malha de GND, justamente para amaciar a corrente de saída para a GND. E o que acontece? Vamos ter falha aqui no bloco também DFTMIC, mesmo sendo malha de GND. Então, mesmo que você não saiba, não sei o que é isso, é reg GN, não sei o que é. Verifique os componentes, cara. Eu não preciso saber o que é a malha, mas eu preciso entender que essa malha tem que ter 10K aqui, e se não tiver 10K, essa malha está com problema. E pode ser ela que está causando a falha. Aqui me diz que devo ter 1.8 volts. Lá eu sei quem está trazendo essa malha. Aqui diz, ó, PMU, Power Management Unit, certo? Então, o próprio esquema elétrico, ele acaba sendo, né, conclusivo e detalha para vocês justamente as coisas. Né? Não é difícil de aprender. É aquilo que eu falei para você. Se você pega uma semana e começa a estudar sobre circuitos de carga, você vai conseguir compreender muito bem quando você for analisar um outro circuito da placa, porque você já tem uma ideia de um funcionamento, do que é uma malha, do que é um nó, do que é um componente, do que é uma resistência, do como medir um capacitor, como medir um diodo TVS, um diodo Zener, né? Um diodo comum, como fazer uma verificação, por exemplo, né? De alimentação do circuito integrado.